Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam para a gente que Jesus deseja nos comunicar a plenitude da sua vida, né? Então, que nós realmente possamos estar desejosos de acolhê-lo, né, com generosidade. Então, a primeira leitura de hoje está em Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 45. Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 45. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os enluçou. Então foi juntamente enluçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez em grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, porque Deus do céu te tem dado poder. Te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, interior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de iodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de iodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disto. É certo, e certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que para acolher a Deus, nós devemos deixar, temos de deixar, né, que Ele destrua os falsos ídolos, né, como diz a primeira leitura, né, os templos, né, que erigimos em nossos corações, né, nós devemos sempre focar apenas em Deus, né, colocar sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida, né, então que a gente possa sempre cada vez mais, né, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e que nós possamos, né, também fazer o que Ele nos pede, tá certo? Então, que a gente possa sempre
nos colocar a serviço de Deus e a serviço dos outros, né? Sempre ajudarmos uns aos outros, tá certo? É isso que Deus quer que a gente faça, né? Que nós realmente possamos deixar, né, os falsos ídolos de lado, né? Os templos que erigimos em nossos corações, né? A fim de que Deus apenas seja o nosso tudo, né? Então, apenas Deus deve ser o tudo na nossa vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 25, versículo 5 a 11. Lucas capítulo 25, versículo 5 a 11. Aliás, 21, desculpa. Lucas capítulo 21, versículo 5 a 11. Lucas capítulo 21, versículo 5 a 11. Naquele tempo, Jesus estava dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, e disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E então lhes disse: Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, né, à medida, né, que nos aproximamos do final do ano litúrgico, né, a gente viu no começo da semana, né, no domingo, a missa, a celebração de Cristo Rei encerra o ano litúrgico, né? Então nós ouvimos, né, textos que falam de destruições e profundas transformações. Então a vinda de Cristo, né, é sempre profundamente transformativa. Ele é o alfa e o ômega, né? Sempre novo, né? E que tudo renova por onde passa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós devemos sempre acolhê-lo, tá certo? Ele é o alfa, ele é o ômega, né? Então, que a gente possa realmente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Sempre fazer o que Cristo nos pede, tá certo? E tomar cuidado, Cristo aqui também alerta nessa leitura do Evangelho de hoje, né? Que muitos virão em nome dele, os falsos profetas, né? E ele diz aqui: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Então, que a gente sempre possa, né, seguir apenas a palavra de Deus, apenas o Evangelho de Cristo, que é a palavra de vida, palavra de fé e palavra de verdade, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.